A vida é bela quando a gente aprende ou aproveita tudo que a gente tem hoje. O ontem já passou, não dá para fazer mais nada. O hoje é o que você tem, o amanhã talvez pode acontecer. Vamos aproveitar o hoje juntinhos aqui no Vida e Saúde. Hoje eu trouxe um pensamento de Jim Indy, que disse o seguinte: se fizermos das horas devocionais a coisa mais regular da nossa vida, nós vamos descobrir que as demais coisas se regularizarão automaticamente. Como é que anda aí o seu momento de comunhão, de estudo da Palavra de Deus? Está sem tempo? Que tal fazer tempo para isso, que é o mais importante, e confiar nesse pensamento poderoso, pretensioso até, que a gente trouxe hoje aqui? As outras coisas vão se regularizar e você vai sentir que o seu tempo rendeu. Quero saber a sua pergunta, o seu recadinho pra gente. Nosso número é 12982660004 e eu quero saber o que você pensa sobre a velhice. O que é envelhecer bem pra você? Você já se planejou para isso? Não tem ideia do que vai acontecer? Já anda doente agora, jovem? Bom, tudo isso pode, de repente, clarear na sua cabeça depois do nosso momento aqui do Vida e Saúde. A psicóloga Vivian Araújo já está com a gente. Obrigada pela participação, viu, Vivian? Obrigada a vocês, Teru. E esse é um assunto que acho que todo ser humano precisa começar a pensar, se ainda não pensou, porque a gente vai envelhecer, a gente quer envelhecer, mas a gente não quer envelhecer de qualquer jeito, envelhecer bem, mas não é para todos também, porque muita gente acha que isso vai acontecer automaticamente, né? Não. Uma coisa que a gente tem certeza, assim, no nosso processo da vida, é que a gente já está envelhecendo. A gente precisa fazer uma divisão entre o que é envelhecimento e o que é velhice. O envelhecimento é o processo. Então, cada ano que a gente faz aniversário, a gente está envelhecendo. Então, desde que a gente nasceu, a gente está envelhecendo. E aí tem a idade que a gente hoje, aqui no Brasil, é considerado a partir de 60 anos, efetivamente velhos. Então, a gente precisa se preparar nesse processo que a gente tem de vida para a hora que a gente se tornar efetivamente idosos ou velhos, né? Agora, o velho hoje aqui no Brasil, pelo menos eu conheço muita gente que já está nos 60 que está super bem. Está até melhor do que muito mocinho e mocinha por aí, que faz academia, que viaja, que tem uma rede de amigos bem estruturada, que se fala com frequência. Isso tudo é muito bom. Mas você tocou num ponto interessante. Quando a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Então, são as fases da vida, né? O nascimento, eu vou fazer uma linha do tempo aqui, só para você ir de casa, de repente, fazer uma recordação, reviver as experiências da sua vida. Então, o nascimento, um momento super... a gente é refém, né, de quem está cuidando da gente, mas a gente absorve toda a cultura, toda a estrutura ao nosso redor e isso vai também nortear um pouquinho da nossa vida. Na juventude, a gente começa a fazer escolhas, começa a buscar profissões, começa a experimentar a vida por nós mesmos, então deixando aquela parte da infância mais... a gente dependia, né? Começamos então agora a viver as nossas próprias escolhas. Todos nós na vida temos perdas, lutos, dores que precisamos enfrentar, que são superadas ou absorvidas ou amenizadas por momentos de alegria também, como o casamento, como a chegada dos filhos, como um bom desempenho no trabalho, né? Todo mundo precisa experimentar esse senso de utilidade, esse senso de valorização. Às vezes é pessoal, às vezes é corporativamente. A família bem estabelecida, bem estruturada. Olha aqui, férias em família, aquela foto gostosa da praia, não está nem bem enquadrada, mas não traz aquela sensação, você sente o cheirinho do mar, o gosto salgado, você sente aquela sensação da areia em todas as coisas, né? Voltando para casa, fazendo as malas, tem areia por todos os lugares. Não traz memórias gostosas, por mais que você tenha passado por perrengues nessas férias em família, eu tenho certeza que aquela sensação de estar junto é o que acaba ficando. Depois nós podemos passar por dificuldades no trabalho, pode ser também uma doença que alguém próximo. Talvez a gente precisa se reinventar
nesse processo, né? Uma necessidade gerando até uma oportunidade de se reinventar, buscando uma nova atividade. E aí, quando a gente envelhece, talvez seria o momento da gente curtir mais com a família, né? Os filhos já maiores, formados, os netos, aí a gente começa a curtir uma outra aventura da vida e se aventura de uma maneira diferente do que aquela na adolescência, né, Vivian? Que talvez a gente tenha que experimentar, mas com medo do fracasso ou da vitória. Aqui não, aqui a gente já conquistou, aqui é mais curtir mesmo, né? Então, um dos ideais para que a gente tenha, assim, de bom envelhecimento, que alguns teóricos falam para a gente, se a gente tiver, para ter um bom envelhecimento, a gente precisa ter propósito. E aí o propósito muda conforme a idade. Então, quando a gente é criança, ou quando a gente é adolescente, ou jovem, adulto, a gente tem um propósito. E não é só porque a gente envelheceu, ou tá velho agora efetivamente, que a gente deixa de ter propósitos. Uhum. É importante que a gente tenha essa flexibilidade para pensar em novas oportunidades para a vida da gente. É verdade. E eu acho que o desafio de quem está envelhecendo, da gente que vai envelhecer, de quem está envelhecendo agora, é o seguinte: embora a gente tenha uma certa consciência das transformações, das ruguinhas que vão chegar, né, das limitações mentais que o envelhecimento traz, a gente não tem, talvez, completa noção do que essa mudança vai trazer na nossa vida, nas emoções, por exemplo. Será que a gente passar por um envelhecimento emocional também, é correto dizer isso? Então, a gente tem um amadurecimento emocional, né? A gente tem mudança. Segundo os estudiosos do desenvolvimento, quando a gente chega na terceira idade, a gente tem o nosso enfoque nas emoções negativas diminuem. Elas vão diminuindo com a idade e o nosso enfoque nas emoções positivas tendem a permanecer mais estáveis. Então, a gente tem um benefício com a sabedoria e com as vivências que a gente teve de aprender no que focar. Então, ou a gente tem a possibilidade de focar nas emoções negativas ou positivas. Mas, segundo as pesquisas, a maioria dos idosos tem esse enfoque nas emoções positivas. Que bom! O que traz um bom amadurecimento, né? E boas vivências nessa idade. E é interessante que isso não depende tanto das nossas recordações de coisas concretas que aconteceram, mas das lições que a gente tirou ou de tudo que a gente aprendeu, né, Vivian? Sim, isso é muito importante. A gente tem em cada fase desafios e processos para a gente passar. E tem um autor que chama Erickson, que é um psicólogo, ele diz que no envelhecimento, ali na velhice, a gente precisa desenvolver, tem um conflito ali pra gente, e aí a gente pode desenvolver a integridade de ego ou o desespero. Quando a gente desenvolve a integridade de ego, que seria o mais saudável, a gente aceita aquilo que passou, a gente para de brigar com aquilo que a gente deixou de viver e foca naquilo que a gente vai viver. Ou, inclusive, na possibilidade de finitude. A gente para de ficar sofrendo por aquilo que a gente também vai deixar de viver. E se foca no que a gente tem como possibilidade. Agora é o seguinte, a perda, a gente trouxe aqui essa recordação, né? A perda de um familiar ou de um ente muito querido, é óbvio, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais perdas nesse sentido, né? Causa muita dor e nem sempre é fácil, nem sempre a gente sabe como enfrentar essa ruptura do isolamento, somada às perdas de pessoas que a gente ama ou pessoas que conviveram com a gente há tanto tempo. Ainda assim, vale lembrar que essas pessoas perderam seus familiares, a gente está falando agora desse momento de pandemia, né? Sem poder enterrá-los. Como é que a gente consegue trabalhar essas questões para chegar na velhice de maneira saudável? Porque a galera dessa geração vai ter que conviver com essa dor e com essa lacuna que a gente está enfrentando, Vivian. Sim, a gente está vivendo um período assim muito diferente. A gente não tem estudos completos sobre aquilo que está acontecendo. É estranho, né?
tudo é muito desconhecido. Se a gente entender o luto é um processo normal, que segundo o Bowlby, que é um psicólogo também, ocorre quando a gente rompe um vínculo. Quando a gente perde alguma coisa, a gente passa por um processo de luto. E esse é um luto normal. E sofrer e se entristecer por aquilo que perdeu é normal e é esperado. O problema que a gente está tendo na pandemia, e que isso vai ter muitas repercussões quando tudo isso passar, é que uma das coisas que é muito importante para o processo de luto são os rituais de despedida, né? Então, quando a gente vai enterrar uma pessoa, quando a gente vai velar uma pessoa, a gente está concretizando e dando condições para o nosso psiquismo se adaptar a essa nova realidade. Do novo coronavírus, isso está sendo impedido, né? De se despedir é um processo complicado, não é impedido nessa pandemia, né? E aí a gente vai precisar ficar de olho passando isso. A gente tem muitas instituições possibilitando, por exemplo, velórios online, para a gente tentar se adaptar, lidar com essas situações, mas a gente vai precisar ficar de olho, porque cada pessoa vivencia o luto de uma maneira diferente, né? O primeiro ano, especificamente, é muito difícil para a gente passar por todos esses momentos dessas datas, por exemplo, que são marcantes no nosso processo de vida e que a gente vai precisar ficar atento. Tá. E se isso demorar mais, porque isso tende, com o tempo, o luto tende a diminuir, a intensidade da dor diminui. Certo. A dor pode não ir embora, mas ela pode diminuir. E aí, se ela não diminuir, é importante a gente procurar ajuda. Tá. Tanto de um profissional, ou um psicólogo, ou de um psiquiatra, se for o caso, para a gente não ter um luto mais complicado, Entendi. Né? Daquilo que Vivian, a gente também tem, além do luto, que é uma situação bem difícil que a gente está vendo, a gente também precisa cultivar recordações positivas. Aqui está simbolizado pela família, nem sempre vai ser isso, né? Pela família, bons momentos que a gente viveu, momentos de ascensão no trabalho também. Isso também pode trazer combustível legal para a gente seguir com uma velhice, com aquela sensação, né, de cumprir o meu papel, posso curtir meus netos, agora sem aquela responsabilidade de ter que educar. A gente faz aquele papel de amparo, mas não é o papel principal, né? Sim, é importante a gente não só recordar o que a gente viveu, mas ter novas vivências. Então, continuar convivendo com a família, e até por isso esse momento também da Covid complica muito, porque é muito importante para os idosos o convívio, a socialização. Isso é muito importante para a saúde, tanto física quanto mental dos idosos, pra gente, porque é importante que a gente conviva e continue alimentando esses laços que são tão importantes para a gente, além de só recordar aquilo que a gente viveu. Legal, você tocou num ponto importante, porque chegou uma interação aqui, uma interação anônima, mas que representa muitas pessoas nessa condição. Olha só o que diz esse senhor. Ele diz que tem 50 anos e tem se sentido muito mal. Tem boa condição de vida, mas não trabalha. Será que ter um emprego seria importante? É a questão dele. Pode não ser necessariamente um emprego formal, com hora marcada para que ele tenha que cumprir, mas é importante ele se sentir útil. Então ele pode ter aquilo que a gente chama de um lazer sério, assim, quando ele se responsabilize, ou, por exemplo, para ajudar uma instituição ou uma igreja, se for o caso, mas que seja aquilo como uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade, uma coisa que ele leva a sério, Legal. Mas que ele pode, porque isso pode alimentar e trazer novas convivências e novos aprendizados para ele. Isso Volta aquela história do propósito que você falou aqui no começo da conversa. Agora é o seguinte, tem uma outra interação aqui muito interessante da Rosana, se eu não estou enganada, e ela traz aqui uma história muito legal de sofrimento, mas de ressignificação. Olha o que ela diz, me imagina
me imagino chegando feliz à velhice, tive câncer de mama e estou em tratamento, mas já aprendi que preciso dia após dia me cuidar. Assim serei sempre jovem. Ela está falando lá de São Gonçalo dos Campos, na Bahia. Muito legal, parabéns pela sua força, pela sua luta. E, Vivian, o que você acha disso? Em sofrimento, em tratamento, ela tirou algo bom. Uma das coisas que o Erickson também disse pra gente é que o desespero é inevitável, o sofrimento é inevitável. A gente vai ter motivo para ficar triste. A questão é o que a gente vai fazer com aquilo que nos deixa triste. Okay. Eu posso somar isso à minha experiência de vida, às minhas vivências e me construir de uma forma diferente, como parece que a Rosana está fazendo, ou eu posso ficar sentado me lamentando. Então eu tenho essas possibilidades de escolha, mesmo quando o sofrimento vier, porque ele vai vir. Verdade. A gente não está imune a ele, infelizmente. Vivian, vamos acompanhar agora as dicas que uma geriatra dá pra gente de como envelhecer bem. Bom, nós vamos conversar agora com a doutora Flávia, ela que é médica geriatra e vai trazer algumas dicas importantes, dicas de ouro, né, doutora? Sobre como envelhecer saudável. Doutora, quais as dicas, o que a gente pode fazer hoje para alcançar uma velhice mais saudável possível? Olha, Rafael, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter, né, em mente é que o envelhecer começa agora, né? Não deixar para depois, né? Quando a gente começa a estudar envelhecimento, a gente entende que todas as nossas funções fisiológicas, ela atinge o auge aí por volta dos 20, né, 30 anos, é quando começa essas funções, né, já ficarem um pouco mais, digamos assim, com as suas reservas sendo mais atacadas. É por volta dos 30 anos que o nosso corpo já começa o envelhecimento. Então, se você quer chegar aos 80, bem, tem que cuidar agora. O melhor é que esse cuidado é barato e acessível. É válido sempre a dica de uma alimentação saudável, a dica de uma atividade física regular, né? Hábito, né? O hábito é importante para combater as principais doenças do envelhecimento, como pressão alta, diabetes, doenças cardíacas, né? As próprias doenças oncológicas. Então, penso que a primeira coisa é a gente pensar nisso, né? Quando eu penso em prevenção do envelhecimento, eu tenho que pensar no que eu vou fazer agora. Outro fator importante é o exercício físico. Se mexer com uma frequência faz bem para combater todas as doenças ligadas ao envelhecimento. Presta atenção. Hoje em dia, a gente vê, né? Entendo quando a gente fala de prevenção, de novo, né? A atividade física, ela entra como fator de prevenção para a maioria das doenças do envelhecimento. Então, não tem como a gente negar o benefício da atividade física, né? É inegável. Claro que uma atividade física feita adequadamente. Mas esses cuidados vão muito além, viu? A doutora me contou que até mesmo a carga genética pode ser amenizada se a gente cuidar com carinho do nosso corpo. Claro que tem os infortúnios de uma alteração genética, de uma herança, né, genética, né? Então, eu tenho uma família que é hipertensa, eu tenho uma família que tem doença cardíaca, eu tenho uma família que tem demência, né? É claro que a gente herda, né? Muitas alterações genéticas, nós temos muitas doenças com alterações genéticas e que vão aparecer no envelhecimento. Mas o quanto eu puder cuidar do meu corpo para que isso não se manifeste, melhor é, né? Para que não vá se manifestar no futuro. Com certeza, doutora. Obrigada, Rafa. Obrigada pelas dicas. Vivian, quero saber o seguinte. Quem não se preparou, quem não se planejou, como é que faz? E já está vivendo a terceira idade agora, mas não está 100% satisfeito. O que dá para ser feito? A gente tem umas dicas de uma autora que chama Miriam Goldenberg para uma boa velhice. Ela chama de bela velhice. A gente precisa agora cultivar amizades, viver o presente, aprender a dizer não, respeitar nossa própria vontade,
vencer os nossos medos, parar de brigar com a idade, aceitar a idade que a gente tem, dar muita risada e construir a nossa própria bela velhice. O que é uma boa velhice para mim pode ser diferente do que é uma boa velhice para você e tá tudo bem. A gente fala de velhices hoje, não só de um modelo. Tá tudo bem se cada um construir a sua. Legal, obrigada por essa dica valiosa, essa dica com vários significados aí dentro dela. Obrigada pela participação, Vivian, mais uma vez aqui no Vida e Saúde. Obrigada, o prazer é sempre meu. Tá certo, olha só, eu sei que você gostou dessa conversa. Se quiser rever mais, você pode acessar o YouTube para rever esse programa. Amanhã tem reprise também. Agora é o seguinte, a gente vai para o intervalo e na volta você confere o último episódio do Destino Vida e Saúde lá no Rio Grande do Sul. O destino continua, mas esse é o último episódio. E ainda você vai aprender esse risoto de abóbora com pinhão. É Vida e Saúde, isso aqui a gente volta já.